Eu nasci em 1958, né? Quer dizer, praticamente na primeira metade, né, do século XX. E a minha mãe conta, né, Dona Sebastiana, que em 58 os bebês nasciam todos enroladinhos, com os olhinhos fechados, mas que eu não, já nasci diferente. E ela, Dona Sebastiana e seu Alício, que é o meu pai, diz que passaram a noite toda tentando ter um nome que começasse com P, porque já haviam perdido uma filhinha, né, no nascimento, anteriormente, e tinham passado por Tupã naquela época e visitado a igreja de São Pedro, fizeram essa promessa que se a criança nascesse com saúde, né, e tudo corresse bem, o nome, se fosse homem, era Pedro, e se fosse mulher, começaria com P. Aí, né, começaram Paulina, Pedra, e aí minha mãe disse que ia falando, não, isso não, e de repente saiu Paulette. Aí minha mãe conta que falou assim, repete esse aí. Aí repetiu, ele falou, a minha mãe falou, não, é essa daí, esse nome aí, eu quero esse daí. Né? Nunca tinham ouvido, escutado nada, aí acabou sendo Paulette, né? Então a Paulette, em 11 de janeiro de 1958, nasceu na cidade de Bento de Abreu, ali na região de Araçatuba, foi registrada na época, né, em Valparaíso, porque acho que era a comarca, né, da cidade, e fiquei no Bento até mais ou menos 4 anos de idade, quando meu pai veio a trabalho para Oswaldo Cruz, na cooperativa ali, que havia uma cooperativa em Oswaldo Cruz, e ali eu permaneci, né, dos 4, 5 anos até os 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade eu vim para Tupã, né, e fui matriculada no Índia Vanuíri. A minha mãe, na época, né, era costureira. Meu pai veio para cá porque ele perdeu o emprego em Oswaldo Cruz. E aí ele passou a trabalhar por conta própria, que ele mexeu a vida toda com questão de máquinas agrícolas, né, fabricando, arrumando, consertando máquinas agrícolas, né. E foi aí que eu, no Índia Vanuíri, fiz ali, terminei. Fiz lá, então, toda a parte de colégio, né, ginásio, tudo lá. E foi ali que a gente começou, né, com o pessoal, principalmente na época do colégio, com as nossas amizades e tal. Eu estava na classe na época, né, do Bira, do Taba, do Nicolau, né, das meninas, no caso, que é a Raquel, a Cisneiro. Então a gente estava tudo na mesma sala, né? Então ali amizade aqui, amizade ali, e saí do ginásio, comecei a trabalhar. E foi quando eu fui convidada pelo Nicolau, que estava fundando o Rotaract, no município de Tupã. Até então, eu, né, estudava, no caso, tinha começado recentemente a trabalhar, que foi admitida no Banco Mercantil de São Paulo, em 1977. E em 78, o Nicolau me procurou, aí junto já com uma turma, que ele, né, no caso o Mota, o Júlio Condo, né, que são pessoas, o Cal, né, o André, que são os Piva, né, várias pessoas que até no momento já não se encontram mais com a gente, né, e nós fundamos aí o Rotaract. Foi quando começou assim a despertar, talvez, né, na Paulette, que eu me lembro bem, que foi ali que eu comecei a ver o outro lado, a outra realidade, apesar de eu vir de uma situação também não muito confortável financeiramente, mas fome, graças a Deus, eu não passei. Mas aí a gente começou a ter já contato, né, com um outro segmento, né, da comunidade, e começamos a fazer os nossos projetos, ajudando a comunidade, ajudando as pessoas, e com isso, eu dentro do banco, esse trabalho do Rotaract despertou o interesse do sindicato, porque acho que viam na mídia, né, o Rotaract, o nome das pessoas, e até passei, numa época, fui presidente do Rotaract, fui convidada
pelo Félix Antônio Afonso, que então o presidente do Sindicato dos Bancários, se eu queria fazer parte do sindicato. Eles estavam para montar nova chapa e ele achou que eu seria uma pessoa que pudesse somar junto com o pessoal. Começou a comentar, porque eu perguntei para ele o que é sindicato, né? Aí ele explicou como funcionava, tal. Na época, jovem, né, querendo, ainda mais com aquele despertar do Rotaract, querendo, né, fazer alguma coisa, aí a gente viu a possibilidade de trabalhar pela categoria bancária em si, que naquela época eu era bancária, e foi aí que eu entrei para o sindicato, né? Fiquei trabalhando 6 anos dentro da agência, e após 6 anos fui convidada para trabalhar, né, fui liberada pelo banco para ser a secretária do sindicato, que hoje resultou nisso aqui, que o pessoal sempre acha que não trabalha, né? Mas 40 anos digitando, a minha mão hoje é uma cirurgia até. Comecei a representar o sindicato na parte de mulher, porque começou, né, um trabalho principalmente direcionado ao lado da mulher, né, que em 75, né, foi quando começou o grande trabalho, né, que a gente fala que as mulheres rasgaram seus sutiãs, né, e saíram à luta, né, e em 78, pertinho, a gente começou a trabalhar diretamente fazendo nos seminários, né, que existia. Cheguei através do sindicato fazer viagens para a Bélgica, lá na Central Mundial dos Trabalhadores. Fiquei um mês nas Filipinas com o encontro mundial da Unesco de mulheres do mundo todo, né? Quer dizer, para a Argentina, conheci a Venezuela na UTAL, Universidade dos Trabalhadores, fiz um curso de 3 anos lá, tudo isso através do sindicato, e concomitantemente eu também era professora, né? Eu em 86 eu já lecionava, porque eu terminei no Índia Vanuiri, e 2 anos depois que eu terminei o colégio, eu voltei ao Índia Vanuiri dando aula, porque eu fui fazer faculdade de matemática e o professor, na época, né, chegou e me convidou para substituí-lo, né? E aí comecei também a dar aula no Índia. Então eu era substituta no Índia, era bancária durante o dia, dava aula à noite, e em 86 houve um concurso no estado de São Paulo, me efetivei. Eu falei, bom, agora eu vou sair do banco, mas na hora de escolher, sobrou para mim Toledo, no caso, ou arco-íris. Aí eu fui, perguntei na época, na banca tinha uma pessoa que era de Tupã, aí eu falei para ela, o que é Toledo, né? No caso, em termos de escola. Não, lá é uma zona rural, tem no caso, se você pegar, é o ginásio que é só noturno. Aí peguei o Toledo, continuei no banco e dando aula. Nós, no sindicato, fazíamos reuniões, principalmente na época das campanhas salariais, que nós colocávamos em torno de 1.000 pessoas. A gente alugava o então Cine Potiguaras, né? Lotava, vinha as pessoas, né? Abrangia o estado de São Paulo todo, porque é a Federação do Estado de São Paulo, nós éramos ligados à federação, ainda, né? Então vinha a diretoria, vinha ônibus, nós temos fotos do sindicato, ônibus, lotava de ônibus o município de Tupã, de toda a região e de todo o estado de São Paulo, porque se fazia, no caso a gente falava ERBAN, encontro, né, regional de bancários. Como é que o social entrou na sua vida e como é que ele te acompanha até hoje? Então, aí, estando no Rotaract, né, que despertou tudo isso, como bancária e, no caso, professora, eu me afastei do Rotaract porque já não havia tempo, né? Eu trabalhava de manhã, à tarde e à noite, né? Então, estava muito corrido, mas eu vi que o sindicato me proporcionava a trabalhar o lado social. Então, dentro do sindicato, a gente começou a desenvolver o lado social, continuou praticamente com o lado social, fazendo campanhas. Então, eu me recordo com a campanha do Betinho, né? Que era o Natal Sem Fome, então eu tinha todo o apoio, principalmente, então, né, presidente, o Félix Antônio Afonso, ele, assim, entre aspas, né, me dava carta branca no sentido de trabalhar, fazíamos o OBA, Olimpíadas Bancárias, né? Então, no lado social começou praticamente aí,
usando o sindicato, né? Dentro da campanha do Betinho, Natal Sem Fome, eu me recordo que nós fizemos uma arrecadação que levava tudo no ginásio de esporte. E fizemos um panfleto na época que contava uma criança que perguntava, né, se no céu, né, tinha pão, né? Então eu me recordo que o radialista na época lendo, ele ficou emocionado com os dizeres da mensagem. Então foi assim uma arrecadação muito grande, né? E trabalhava também dentro do sindicato com Jesus Guimarães, né? Então, naquela época, Jesus Guimarães trabalhando comigo, a Mauri Mortágua trabalhando comigo, o Barreiros trabalhando comigo e a política rodando também. E começou as questões de cota, né? Foi quando Jesus me convidou para ser candidata, porque precisava preencher a cota. Então, eu me lembro que em 1992, eu saí candidata pela primeira vez, né? Os comícios eram em cima de um caminhão, com aquelas luzinhas puxadas assim, ó, tipo filmes antigos. Eu me recordo da Vila Barca, eu fazendo comício lá, falando que ia trabalhar, né? Pelas mulheres, pelas crianças, pelos indígenas, nunca me esqueço disso, que tiraram até o sarro de mim na época. E então, em 92, eu entrei, para falar a verdade, para cobrir cota. Mas, ao entrar para cobrir cota, eu tive 400, se não me engano, 11 votos. Aquilo ali assustou o pessoal, né? E viu, olha, deve ter potencial, né? E aproveitei daquilo, porque eu sempre tinha, assim, um sonho, não sei, de ver sapatinho aqui, sapatinho de criança jogada ali, e tudo foi assim, né? Porque eu acho que a gente já vem, assim, predestinado, tudo foi encaixando. Eu, professora no Toledo, vira e mexe, substituí a direção. E numa dessas substituições, era final de ano. Eu tinha que ir, porque se você não buscasse os alunos, dificilmente eles viriam. Então, a gente ia matricular para o próximo ano. Então, eu me recordo que eu e, na época, o inspetor de aluno, seu Nivaldo, nós pegamos o meu carro e começamos e para os sítios, né, fazendas ali na região. Foi quando a gente deparou na época com uma família, né, que tinha 5 crianças, e essas crianças tinham acabado de perder o pai, e elas estavam assim numa situação lastimável, né? Então, dali, resumindo, porque se for contar resumindo, dali nasceu o objetivo. Tupã precisa de uma casa para amparar as crianças. Essas crianças que porventura, que nem naquele caso lá, estava precisando de alguém que os auxiliasse, né, para que aquela mãe, aquelas crianças, né, voltassem a ser realmente uma família, tivesse um mínimo básico necessário para sobreviver, porque a criança menor tinha 40 dias e a mais velha tinha 10 anos. Aí foi quando eu, enquanto diretora, trabalhando de dia, eu não ficava de manhã na escola, eu ia mais no período da boca da tarde, quando saía, né, dava minhas 6 horas no sindicato, é que eu ia para a escola. Então eu não tinha muito contato com o período das crianças pequenas. Foi aí que falaram, não, essas crianças são nossos alunos, né? Aí, conversando com a mãe, trouxemos as crianças para Tupã, principalmente os 2 menores. Aí nós internamos essas crianças porque elas não estavam bem. Olha, para resumir, em menos de uma semana nós já havíamos conseguido uma casa aqui em Tupã para eles, através aí já com o Jesus na prefeitura, né, a dona Cida e as assistentes sociais, colocamos eles na casa. Você olhava aquelas crianças e aquela mãe, você tinha assim, não tinha quem não se emocionasse no sentido, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso era 94. Eu preciso realmente ver, né, ainda mais trabalhando ali com Jesus, com a dona Cida, nós temos que ver alguma coisa para fundar uma entidade aqui. Aí comecei a ver na lei que entidade aqui, acolá. Aí a gente viu que tinha acabado, né, de ser aprovado o ECA e que havia a possibilidade de abrir um abrigo.
no município de Tupã. Aí já não era então Jesus, passou já Manuel Gaspar, que ia ser candidato. Manuel já me convidou também para ser candidato, que eu já havia saído, né, com Jesus e teve aqueles votos, muito mais do que alguns que entraram na época. Ele me convidou para ser candidata e eu levei, né, como bandeira de campanha a criação de um abrigo, né, que foi o nome que na época era abrigo mesmo que se usava, né, na cidade. E foi quando tudo aconteceu na política, assim, né, foi aquele boom, de repente nós estávamos, né, eleita em primeiro lugar, 1.022 votos, que assustei, eu vou falar a verdade, eu assustei porque era uma responsabilidade muito grande, e com o apoio, né, do Manuel, da Isaura na época. Aí nós já estávamos, em 96 foi as eleições, no dia, em junho, dia 29 de junho de 97, nós já estávamos com a porta da primeira casa-abrigo aberta, com todo o apoio da comunidade. Foi uma casa que foi cedida por um casal ali da Vila Indústria na época, que viu o trabalho da gente, né? Só que muito em breve ficou pequena. Aí nós conseguimos alugar aqui na Iambiquaras uma casa e tínhamos aquele sonho, né, de ter a própria entidade. E naquela casa ali da Iambiquaras nós já estávamos atendendo adolescente também. Foi quando nós tínhamos praticamente mais adolescente do que criança. Aí nós abrimos em frente, né, da Iambiquaras. Ficamos ali mais ou menos um ano e pouco, mas a verba não aumentava e não tinha, nós estávamos assim numa situação que não dava para sustentar os dois prédios da entidade, e também com muitos problemas com os adolescentes. A gente viu que ali os adolescentes em si precisam de um trabalho diferenciado, principalmente um adolescente que vai para um abrigo, né? Foi quando a gente fechou, infelizmente tivemos que fechar. Aí conseguimos adquirir a sede própria, que foi na própria Iambiquaras, onde se encontra hoje o prédio ali ainda, né? Compramos aquele prédio pagando em 12 pagamentos. Um fato interessante, que a pessoa que assinou as duplicatas, né, como avalista, né, me fez até um seguro de vida na época. Na época eu fiquei até assim, né? Mas se for pensar no lado dele, né? Mas uma pessoa que a gente deve muito ao trabalho que, assim, realizado junto com a diretoria como voluntário ali na entidade, ajudou a gente a adquirir, ajudou a gente assim estruturar toda a Seu Hélio, né, que trabalha hoje não trabalha mais, né, trabalhava na Granol. Adquirimos o prédio em 2000, né, foi fundado em 97, em 2000 já estávamos no prédio próprio, fizemos todas as adequações conforme as necessidades. Ali a gente teve verbas, né, no caso, sempre falava, não, eu tenho que estar na política, né, pelas crianças para poder ajudar a manter essa entidade. Tanto que ganhei em segundo lugar, nas próximas eleições eu ganhei de novo em primeiro lugar, né, com o trabalho do abrigo e procurando apoio não só dos companheiros vereadores, né, do prefeito, da primeira-dama, mas também dos deputados. Nós tivemos muito problema na entidade, muitos problemas mesmo, principalmente com as crianças maiores, né? Então a gente estava pensando em reestruturar a entidade, né? A gente estava achando assim, no momento era fazer blocos separados, né? E num futuro, né, fazer num local todos juntos, mas na hora de dormir, né, blocos separados por determinadas idades, porque a gente vê muito problema do maior junto com o menor, né? E quando nós estávamos estudando isso para propor isso daí, veio para nós o seguinte: vocês têm que, a partir de agora, atender adolescente, vocês têm que mudar desse espaço físico. Aí nós assustamos, porque senão nós não teríamos mais verba, né? Nós assustamos, mas como? Quanto que a gente lutou para adquirir aquele prédio?
Eu propus abrir do adolescente separado até a gente construir todos juntos, né? Um refeitório junto, a convivência diária junto, mas à noite cada um para o seu bloco. Mas não, diz que nós tínhamos que tomar essa decisão, porque a partir de 1º de janeiro, né, no caso de 2014, nós não teríamos mais verba. Reuni a diretoria, isso já estava lá há 18 anos, né, desde a fundação até então, 18 anos a gente estava com a entidade ali, várias pessoas, né, passaram junto conosco ali, auxiliando a manutenção, né, e levar a entidade até quando estava. Passávamos dificuldade, mas também não tínhamos dívidas. Mas dificuldade sim, porque a verba era curta e vivíamos fazendo promoções, vivíamos pedindo, né, mas sempre sendo mantida e com as contas todas em dias. Aí a minha diretoria sentamos ali e falou, olha, a gente já estava pensando em diminuir a idade por bloco, para evitar os problemas que a gente estava tendo. Caiu que nós temos que colocar o adolescente junto com o recém-nascido, com criança de 2, 3 anos, ou com um menino aí de 7, 8 anos. A minha diretoria falou, olha, Paulette, desse jeito, infelizmente, nós não vamos continuar. No caso, se você quiser, né, formar um novo grupo e tal, na época, eu vou ser bem sincero para você, eu vim aí de uma vida trabalhando de manhã, à tarde, à noite, né, eu estava dormindo com Lexotan, né, então a minha família já estava pedindo há muito tempo, principalmente os meus filhos, no caso, né, eu era ausente, totalmente ausente, né, você vê aquela foto que está ali, eu olho para ela, eu não vi meu menino, por exemplo, naquela foto, levantar, engatinhar, e ficar daquele jeito, né, eu saía de casa de manhã, muitas vezes eu chegava à noite, né, 11, meia-noite, né, então aí foi quando a gente falou, não, então vamos fazer o seguinte, né, conversei com a primeira dama, foi onde nós fizemos a transição para um novo grupo, que é esse que há pouco tempo deixou a entidade justamente pelo problema do adolescente, que é o que mais pesou, pelo que eu sei, né? Se tivesse naquela época sentado, discutido, hoje nós estaríamos aí num terreno, né, com a entidade, com seus blocos, né, com cada um, e não estaria passando o problema que está hoje lá. E foi difícil para você ter que parar isso? Não foi fácil não, sabe? Porque, principalmente na época que a gente passou, né, fez essa transferência, eu estava perdendo até os funcionários, porque eu estava com uma clientela muito difícil, né? Então, um dos apoios maiores que eu tinha na época, que era a Iracema, né, que ajudou a gente desde o começo, havia pedido a conta, no caso, a Márcia também, que trabalhava com a gente, né, já não estava mais na entidade. Então, eu estava tendo vários problemas, né? Eu cheguei num ponto que eu falei assim, bom, na vida tem um começo, meio e fim. Aí conversei com Deus, falei, Deus, esse aqui era o maior sonho da minha vida, foi um filho que eu criei. Então, eu estou entregando, foi o que eu falei, eu estou entregando um filho. Né? O que eu quero ver é esse filho continuar forte, saudável, né? E nesse caso lá, né, nunca fechar suas portas, né? Que a gente vai estar sempre atento, né? Observando. Agora, eu fui assim gradativamente, foi indo até que eu falei, ó, ou eu afasto de vez, né? Foi o que eu fiz, eu afastei de vez. Tem noite que eu tô assim deitada, né, fazendo minhas orações, eu penso como é que estão aquelas crianças, eu lembro de determinadas crianças que passaram. Você vê hoje mesmo, né, eu tive aqui uma visita na minha casa da mãe e a sua filha que passou pela entidade, vieram conversar comigo, tomaram café. Então tem hoje não é criança, essa daí tem 26 anos, pra você ter uma ideia. Eu tenho hoje, assim, jovens, né, que tá em São Paulo, tá em Barretos, através do Facebook, do Instagram, entra em contato, oi tia, como você tá, né, pergunta. Eu tenho aqueles que até hoje, né, são amigos pessoais, e tenho também, assim, procura, você não tem foto daquele tempo, você não tem isso, você não tem aquilo, quer dizer, tá sempre... É uma recompensa para você? Ah, sim. Olha, vou falar uma coisa, Rogério, se você for pensar, Rogério, para pensar,
nós, enquanto Casa-Abrigo, não fala eu, né? Ali era uma equipe. Nós mudamos, quando eu larguei lá, né? Assim, a gente fez essa transição, era aproximadamente 50 crianças que foram adotadas. O que é isso? São 50 vidas modificadas. Então, hoje, a gente vê, encontra esses que foram adotados, eu olho de longe muitas vezes, que eu tenho umas mães assim, que a gente percebe que tem medo, talvez, de contar, falar abrigo e tal, não chega nem perto. Mas tem outras que não, já chegam e falam, já vem mostrando e tal, né? Mas aqueles que estão de longe, eu fico olhando assim, falando, nossa, olha só, né? Então, isso daí é que nem essa criança, essa moça, essa jovem que veio aqui hoje, né? Essa daí não foi adotada, mas a família modificou através de um trabalho que foi feito, não só pelo abrigo, no caso, que a gente dava todo o apoio necessário, mas através do trabalho da prefeitura, das assistências sociais, do CRAS, né? De toda a rede em torno, né? Porque era um trabalho feito em rede. Então, muitas famílias foram transformadas e, infelizmente, outras não, né? Paulette, se muitas vezes faltou apoio em determinadas situações, a sociedade sempre esteve do seu lado. Não, a sociedade... O abrigo existiu por causa da sociedade. O abrigo ficou na minha mão 18 anos por causa da sociedade, por causa daqueles que acreditavam no nosso trabalho. Se bem que no começo eu cheguei assim, até a assustar com algumas interpelações de pessoas em relação à minha pessoa, sabe? E sendo que eu estava fazendo para mim um trabalho ali, mas aonde eu estava ajudando o próximo, né? E no final já estava revertido, você vê, quase uma geração havia passado, né? Então no final você encontrava pessoas falando, nossa, hoje eu te defendi, a outra falando que você tá com uma perua novinha, que você roubou, né? Aquela coisa, né? Eu lembro que quando eu consegui a chácara, né? Eu tinha um terreno que eu troquei na chácara, foram fazer até uma verificação para saber, né? Se eu tinha pego dinheiro, se eu não tinha pego dinheiro. Só que aquela chácara também foi um sonho que em 2003, eu adquiri a chácara. Aquilo ali, todo final de semana, a chácara é minha, meu dinheiro, mas ali as crianças viviam a semana para o final de semana ir para a chácara. Mas isso não te desmotivou? Não. Então, tudo que tinha na chácara existe hoje lá, foi feito para a criança. Você está entendendo? Porque meu pai, né, que é o que mais fazia as coisas na época, né, para o abrigo em termos de marcenaria, serralheria, né? Então tudo era pensado na criança, né? E eu lembro que agora o que mais sofri foi isso, tanto que na chácara hoje ninguém mais vai. É o que mais eu sofri, de ver chegar ali. Você está entendendo? E não ver as crianças gritando, procurando um ovo de Páscoa, na Páscoa, né? O primeiro Natal que nós fizemos lá, não estava nem rebocado, né? As paredes, nada. Eu lembro assim, foi com essa entrevista, né? Eu voltei muito no tempo, sabe? E vi que muitas vezes você se desvaloriza enquanto pessoa, né? Então, essa entrevista me mostrou que tá difícil o momento hoje que a humanidade está passando, mas que se Deus me chamar amanhã, eu fiz a minha parte. Bem ou mal, eu fiz a minha parte. Tentei fazer o melhor meu. Não fiz sozinha, fiz com um apoio, que nem você disse, da comunidade, que nunca me abandonou. E aí eu também devo muito a algumas pessoas dentro do abrigo, que nem eu te falei, seu Hélio foi uma, a doutora Lucília, então, nem se fala. Eu sempre disse que era o nosso anjinho da guarda, a doutora Lucília. Manuel Gaspar, desculpe, mas é que eu estou emocionada. Manuel Gaspar, eu não posso falar, Manuel Gaspar ajudou eu a fundar o abrigo. Manuel Gaspar foi avalista meu do abrigo. As crianças me deixavam felizes no abrigo. Tinha muito problema, principalmente com os funcionários. Eram 12 mulheres trabalhando, mas, quer dizer, eu tinha uma empresa para tocar e tinha uma entidade para tocar. É totalmente diferente. A empresa era o que mais me dava trabalho, né, no global, né? Em toda a burocracia, administração, é o que mais a gente tinha trabalho. Agora, as crianças não, a alegria, sabe, delas, até o fato de eu levar meu cachorrinho lá de final de semana, que sempre foi alegria, né, de contar historinha. É claro que tinha dia que você chegava lá diante de alguns problemas, você não, né, mas
o sorriso, né? Quantas vezes eu cheguei lá, né? Porque, pelo fato fora da entidade, né? Era trabalho 24 horas. Então, muitas vezes você chegava ali carregada, com a cabeça, né? Aí você chegava naquele berçário, via aquela coisinha mais linda ali sorrindo para você, passava tudo. Não tinha mais problema, você entendeu? E isso daí foram 18 anos. Hoje eu penso assim, olha, eu já tive que virar várias páginas, hoje eu estou com 65 anos. Então, enquanto vereadora, eu vi que o poder que você tem de transformar aquilo que você está achando que não está certo, que você pode melhorar. No caso, eu sempre falei, eu era da Silva, apesar da minha família toda ser Silva Lopes, eu fiquei só com Silva. Então, eu não tinha condições financeiras de fazer o que eu queria fazer diante daquela mãe e daquelas crianças que eu tinha achado e via a necessidade de ter um apoio. O que eu fiz? Eu vou ter que buscar em algum lugar. Fui buscar na política e deu certo. No primeiro mandato, a gente fundou a Casa Abrigo, a consolidou, né? No segundo mandato, a gente até adquiriu a entidade, o prédio próprio, quer dizer, ela estava ali sedimentada mesmo, né? Quer dizer, fizemos tudo isso e, ao mesmo tempo, começamos a trabalhar pela comunidade, na área da educação, que também era uma área minha, na área sindical, trabalhei muito, né? Enviando apoio na questão trabalhista aos deputados, não só federal, como estadual. E eu lembro também que os companheiros falavam, eles achavam que eu tinha assim, bom, porque para mim foi né, ganhar primeiro lugar, sair de 411 votos para 1.022, depois 1.137. O pessoal achava que eu queria, sabe, fui uma vez candidata a deputada para cota. Eu sabia que, né, mas o partido, entre aspas, precisamos de você. Como o partido, o PPS, né, que eu estava, ele me deu muito apoio, né, que da Visay e o pessoal, né, que foram os que mais me ajudaram naquelas construções que eu fui fazendo, nas necessidades que eu tinha, questão de documentação, para o abrigo receber estadual, né, o certificado de entidade, né, pública estadual. Eu consegui através da Visaia, presidente da minha federação dos bancários, vê tudo assim, né? Ó, nós conseguimos mandar uma lei para a gente adquirir utilidade pública estadual, aí já conseguimos a federal, aí começamos a ter verba estadual, federal, ter isenção na documentação dos veículos, né? Quer dizer, tudo isso a gente, quer dizer, quando pegar na nossa entidade, não tinha um tostão no caixa, porque nunca ficou, né? Porque era mal passávamos e pagávamos as despesas, mas também não tinha dívida, né? Então, é aquela história, fiz a minha parte, né? E a política me ajudou muito. Só que aí veio o terceiro mandato. No terceiro mandato, eu tinha uma causa que era assim, latente. Eu ainda não estava preparada para outra causa. Eu estava fazendo o meu trabalho, né? Eu teria que usar o abrigo de novo se eu, né? Eu não fiz mais isso, né? Eu já parti para outros campos e houve a diminuição de vereadores e eu tive 822 votos. É claro que teve vários com 300, 400 que entraram, mas eu com 822 não entrei, né? Só que como eu estava no abrigo, continuei na política, né? Quando eu saí do abrigo, eu ainda continuei, depois saí da política. Recentemente entrei na política novamente, mas depois da situação, né, das últimas eleições, eu me retirei. A família fala que estava na hora de eu pendurar a chuteira, mas hoje eu tenho o meu filho, que está em São Paulo, a menina que está em Santo André, graças a Deus, todos bens, né? O menino é solteiro, tem 29 anos, a menina agora casada, já tem uma neta de 13 anos, né? E a outra que mora aqui em Tupã, que é a primeira, né, que é minha irmã, né, também é a ex-esposa do Piu Piu, né, tem já filha aí, já de 24 anos, né, 3 filhos, já são tudo moços praticamente, né, então assim, foi alegria, tanto hoje ainda eu penso assim, nossa, se eu não tivesse eles, né,
Estaria eu e a tiazinha aqui hoje, de 90 anos, que você conheceu, né? E depois eu tenho um irmão hoje, que é o que tinha arte ferro, né? O Armando. Eu tenho ele, a Ana, né? Que é minha irmã. Então eu tenho o Armando e tenho 2 sobrinhos, agora já tem até um sobrinho neto. E a Ana, né? Que hoje ela é a Tata, né? E os meninos, que hoje é minha família, né? E você veio trazer para mim assim um alento, sabe? No sentido de que quando você falou assim, ó, vamos fazer uma entrevista para você contar da tua vida, disso, daquilo. Aí eu entrei no computador, coisas que eu nunca vejo. Porque eu, a partir do momento que eu falei que eu virei página, dificilmente eu vou ali. Você entendeu? Aí eu comecei, principalmente, por exemplo, na política, a política já levou o abrigo, né? O abrigo levou o sindicato, tudo foi assim, né? Aí levou a escola, tudo foi encaixando. E outra coisa que eu também não te falei, ontem, né, tivemos a Quinta com Arte. Primeira vez que eu tenho um estante lá. Agora também sou artesã. O que você está produzindo? É a costura criativa. Bolsinhas, porta-celular, aquele que cobre o pão, a cestinha, né? Toda essa parte que chama costura criativa. Nós temos uns grupos, né? Nós formamos uns grupos de ex-funcionários públicos, ex-professores, no caso, todos relacionados ali com a escola. Então, nós temos os grupos que a gente encontra periodicamente, né? Fazer os nossos encontrinhos. Então, tudo isso para mim é importante, que eu acho que é importante para essas colegas também que estão indo nesses grupos, né? Então, a gente vê a importância de sair, de sentar, de conversar, porque nós já não temos mais aquela coisa de sair cedo e para o trabalho ali, né? Quer queira, quer não, ali você passa, né? Um com o outro, e no fim você acaba até muitas vezes, dependendo da sua amizade, desabafando, levando talvez algum problema, um conselho, coisa que você dentro de casa, que nem eu no caso, com uma idosa de 90 anos, eu não tenho como fazer, né? Olha, eu acho assim, de tudo, a primeira pessoa que me vem à mente de importância chama-se Félix Antônio Afonso. Deus já o tem, mas essa pessoa foi muito importante, porque em termos laborais, né, e que me proporcionou, tipo assim, virar a página de Rotaract e continuar uma outra página. Antes do Rotaract, uma pessoa importante foi o Nicolau, que também, né, me convidou. Mas o Félix é uma daquela que, em primeiro lugar, porque durante os quase 40 anos que eu passei com ele foi um pai, foi um amigo, né? Ele era assim com as pessoas, sabe? Então, ele é uma pessoa muito importante, foi uma pessoa muito importante na minha vida e eu acho que na vida de todos que passaram ali no sindicato. Na parte política, uma pessoa que foi muito importante mesmo é Manuel Gaspar. Manuel, eu não posso, que nem quando houve, doutora Lucília saiu candidato, Manuel saiu candidato. Eu fiquei, né, inclusive praticamente perdi a amizade, mas eu não podia trair aquele que lá no início estava comigo, aquele que antes sonhou comigo. Porque antes de nós sermos eleitos, nós estávamos sonhando juntos, né? Então eu devo muito a ele também, é uma pessoa que está sempre assim, né, nos pensamentos, nas minhas recordações. Nós estávamos na casa alugada, aquela ali, primeira da Anhabiquaras, um dia super frio, mas frio mesmo, e a casa tinha o pé direito muito alto, né, e nós tínhamos que dar banho em várias bebês, o berçário estava lotado, e a gente não tinha um aquecedor. E esse fato é um fato que corriqueiramente acontecia no abrigo, sabe, assim, relacionado à história. Aí eu falei assim, gente, vamos procurar um jeito da gente comprar. Não tínhamos como comprar. Falei, vamos tentar pedir? Isso tocou a campainha. Chegou lá um senhor com um aquecedor. Comprei um novo. Vocês interessam? Nossa, a gente ficava emocionado com as coisas. Como aconteceu já com comida, com roupa, sabe, com calçado. Então, são coisas assim que... Agora, esse eu nunca esqueci.
Porque foi uma coisa que chegou, ó, um aquecedorzinho. Por isso que eu sempre falava, gente, doação para o abrigo é uma abobrinha, porque você faz a sopinha do bebê, né? Nossa, aquilo ali foi... E não só eu, tem funcionários que de vez em quando a gente se encontra, lembra muito desse fato. Hoje ainda existe isso de me procurarem pedindo coisas, né? Porque era assim, o fórum ligava, precisava de um berço para, né? Ou a promoção social ligava, nós, se não tínhamos, a gente tentava encontrar e falar, ó, precisando disso, nunca ninguém negou, né? Hoje, infelizmente, eu não tenho mais esse acesso, né? Então, se eu posso, eu dou. Se eu posso, eu ajudo. Então, nós estamos vivendo um momento mundial, né? Que eu acho que a solidariedade tem que vir em primeiro lugar. Ver que aquele irmão que está ali do lado, não importa se ele é branco, se ele é preto, se é LGBT, não sei o que, mais, menos, não importa. É um ser humano. Você vê, minha cachorrinha tá chorando ali, que quer entrar. Eu adoro o animal. Mas tem vezes que eu acho um absurdo o que eu vejo na internet, o que estão fazendo com cachorrinho, cachorrinha, as festas, não sei o quê. Aí, de repente, você passa na rua, tem um irmão da gente caído lá, a pessoa olha e passa, ah, tá bêbado. Gente, é um ser humano. Né? Liga para os órgãos competentes. Se os órgãos competentes que estão lá para socorrer não socorrer, tem os órgãos para você denunciar. Mas é um ser humano, vamos ajudar. Não é verdade? Obrigado pela sua entrevista e por dividir com a gente tantas histórias boas. Eu gostaria de falar só de coisas boas, né? Mas não foi fácil. Eu olho hoje a trajetória da minha vida, eu falo, bom, eu fiz a minha parte. Bem ou mal, não fiz sozinha, fiz com uma comunidade que se chama Tupaense. Com pessoas que se tornaram amigas, pessoas amigas irmãs. Então, como eu disse, né, falei alguns nomes aqui, mas são muitos, que eu peço até desculpa. Eu quero só dizer meu agradecimento, porque se não fosse vocês que estão do outro lado aí, a Casa Abrigo não existiria. Mais ou menos 50 crianças não teriam hoje sua vida transformada, e as mais de 800 que passou, né, nesses 18 anos que eu estava no abrigo, também não teriam o apoio que teve, independente, né, do que se tornaram hoje. Né? Então aqui é só muito obrigado, comunidade tupaense, que sempre foi solidária e continua solidária.